E a gente vai falar um pouco mais agora sobre a saúde, sobre o estado de saúde de Lula e sobre essa cirurgia, né? Vamos entender melhor essa cirurgia pela qual ele passou hoje pela manhã. Eu convido para essa conversa o neurocirurgião, doutor Orlando Maia. Doutor, um prazer te receber. Seja super bem-vindo. Tudo bem com você? Olá, Thalita. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Espero poder ajudar a todos aí a entender esse novo procedimento que o presidente foi submetido. Vamos lá, ele passou, deixa eu dar um nome exato aqui, por uma embolização de artéria meníngea média, para bloquear o fluxo de sangue no cérebro e evitar futuros sangramentos. A gente até passou um trechinho da coletiva ali da junta médica, né? E um dos médicos diz que é desprezível a chance de ele ter um novo sangramento por conta dessa cirurgia que ele fez nessa manhã. É isso mesmo, doutor? Sim, esse hematoma, né, que ele teve, chamado hematoma subdural crônico, é uma das doenças mais comuns na neurocirurgia do dia a dia, né? É um coágulo que se forma entre as camadas que envolvem, né, o cérebro. A gente chama essa camada de dura mater. Ela protege o cérebro de não encostar na caixa craniana, né? Então, quando a pessoa tem uma queda, como foi o caso do presidente Lula, né, ele desenvolve esse hematoma por um rompimento de uma veia. Esse sangramento no início ele é pequenininho e ele vai crescendo gradativamente, porque normalmente isso é um rompimento de uma veia do córtex do cérebro. É mais comum em quem tem mais idade, né? Então é o caso dele, né? Ele já está com quase 80 anos, salvo engano, e aí isso coleta ali, e normalmente você tem 3 caminhos a tratar isso. O caminho natural a cirurgia aberta, que é o que ele foi submetido, né, na madrugada da terça-feira, né? Então você faz um buraquinho no crânio, às vezes 1 ou 2, ou um buraquinho maior, e você vai ali e limpa aquele sangramento todo que teve ali, né? Só é feito isso quando a pessoa tem sintomas, né? Quando ela, como foi o caso dele, dor de cabeça forte, mas poderia ter dor de cabeça, poderia ter perda de movimento, poderia ter algumas outras alterações de fala, dependendo de onde estivesse localizado esse coágulo. E o grande complicador dessa doença, do hematoma subdural crônico, que pode acontecer, é o que a gente chama de recorrência. O hematoma subdural voltar a ter uma nova coleção sanguínea naquele lugar. E como se evita isso? A maneira hoje mais moderna, e o que a gente faz frequentemente, é a chamada embolização da artéria meníngea, né, que ele foi submetido hoje de manhã, né? É isso que a gente faz para evitar. E provavelmente você vai querer que eu descreva o que é, né? Pode descrever para a gente. Então, o que é a embolização, né? Então, assim, existe um catéter, né? O catéter é como se fosse um tubo plástico, né? Ele é um polímero, né? Bem fininho, que ele entra pela virilha, né? Porque na virilha, né, nós temos uma artéria chamada artéria femoral, que a artéria é tudo aquilo que leva o sangue oxigenado para todo o nosso organismo, e essa artéria, ela é uma artéria calibrosa e muito próxima da pele, né? E ela é em linha reta. Então isso tudo facilita a entrada ser pela virilha, né? Invariavelmente você pode entrar por outros lugares, pela radial, que fica no punho, ou pela braquial, que fica no braço, mas a entrada para ir para o caminho do cérebro mais reto e mais simples é pela virilha. Você sobe em todo o organismo e você vai entrar nessa circulação que vai por dentro do crânio e por fora do cérebro, que é essa artéria que está ali, a artéria meníngea média. E você ali injeta ali um líquido similar a uma cola, não é uma cola, mas uma cola médica, né? Que você vai obstruir esse vaso. Como esse vaso ele só tem essa função de irrigar essa capa do cérebro, vamos chamar assim, dessa membrana que envolve o cérebro, você impede que, tirando essa circulação ali, você impede que ocorra essa recorrência, né? Obviamente a gente está analisando fatos, né? Eu não pertenço à equipe que tratou o presidente, né? Mas esse normalmente é o que a gente faz para evitar que ocorra recorrência. Então, como ele está num bom centro de tratamento, eu conheço os colegas que trataram ele, né? Então foi operado do hematoma e fez a neuroembolização para evitar que ocorra essa recorrência, né? E que ele possa efetivamente voltar às atividades dele normal o mais rápido possível. Doutor, você comentou inclusive sobre
os problemas que ele teve, né, o que ele sentiu antes de procurar os médicos. E hoje a gente sabe, por meio inclusive de bastidores, que ele já vinha sentindo dor de cabeça e mal-estar há 4 dias. E daí você citou a questão de dificuldade na fala, às vezes que poderia vir a aparecer. Caso ele não tivesse procurado o médico, quais são esses sintomas? O que poderia acontecer? Porque inclusive havia uma recomendação de que a mínimo qualquer sintoma ele já deveria ter ido procurar os seus médicos, não? Então, isso é importante, né? Até porque isso é um alerta a toda a população, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um, né? Às vezes ocorre até também mais frequente com quem costuma tomar remédios que afinam o sangue, vamos dizer assim, antiagregantes e anticoagulantes, né? Então, assim, e a gente sempre alerta, né? Como os médicos do presidente alertaram a ele, né? Sintomas neurológicos, eles estão relacionados, nesse caso, a uma compressão que esse hematoma vai exercer de fora para dentro no tecido cerebral, né? Então, inicialmente, o que a pessoa costuma sentir é isso, é dor de cabeça, náusea, mal-estar. Só que esse hematoma ele vai crescendo, ele vai comprimindo aquele tecido. Se nenhuma atitude for tomada, dependendo do local que tiver, ele começa a dar fraqueza no braço, fraqueza na perna, alteração de fala. Então, isso vai progredindo por conta dessa compressão que está exercendo em cima do tecido cerebral normal. Perfeito. Esse sangramento, inclusive, ele aconteceu por conta da queda, ou ele pode acontecer por outros motivos? Você citou essa questão de medicamentos, né? Se a pessoa está tomando algum tipo de medicamento. Queria que você explicasse isso para a gente. Ele pode acontecer por diversos motivos, né? Desde o acidente, que é a batida que é conhecida, até acidentes, às vezes, menos importantes, porque assim, o nosso cérebro, a gente vai envelhecendo, ele vai murchando dentro da caixa craniana. Só que o osso continua no mesmo tamanho. Então esse cérebro ele fica preso por algumas veinhas que vão ligar essa capa em volta do cérebro à caixa craniana. Então, num movimento, às vezes, brusco, numa alteração, num chacoalhar muito grande, numa batida, às vezes, não muito importante, às vezes, pessoas que usam esses remédios, nem uma causa definida, você pode romper essa veinha, e essa veinha, na época, é identificado no exame como uma hemorragia pequena, que foi o caso dele, né? Fez lá, tomou os pontinhos na cabeça, curou aquela parte externa, mas na parte interna você precisa de observar se aquela hemorragia vai crescer ou não vai crescer, né? E normalmente o prazo é esse mesmo, 45 dias, 2 meses, porque aquela coleção ela vai crescendo muito lento, e o organismo vai absorvendo aquele crescimento, né? Até quando chega um ponto onde não consegue mais adaptar, né? Porque a caixa craniana é fechada, começa a apertar o cérebro e aí começa a dar os sintomas e a pessoa, invariavelmente, mais cedo ou mais tarde, vai ter que submeter à drenagem do coágulo. Perfeito. Super claro, doutor. Sobre o pós agora, há uma expectativa de que Lula, inclusive, receba alta agora no final de semana ou na segunda-feira. É rápido mesmo assim? O que é preciso verificar nesses próximos dias, semanas, até o final do ano? Lula deveria se afastar um pouquinho aí dos trabalhos? Qual a sua avaliação desse caso? Então, a gente não pode pormenorizar nenhum tratamento neurológico, né? Qualquer coisa que envolva a cabeça é sempre uma coisa complexa, né? Mas assim, se a gente pode dizer que nós, na neurocirurgia, temos procedimentos mais simples, a gente pode dizer que esses são os procedimentos mais simples que nós temos na neurocirurgia, né? Então ele operou para drenagem de um hematoma subdural, que normalmente a gente diz assim, é a primeira cirurgia que os residentes fazem ao aprenderem a entrar na residência, por ser um procedimento mais simples, né? E esse procedimento que ele fez para tratamento por neuroembolização também é um procedimento que, por exemplo, nem anestesia geral o paciente é submetido, muitas das vezes até com uma sedação leve, ou às vezes até sem uma sedação você consegue fazer, porque é um procedimento indolor, né? E tanto que foi hoje feito de manhã, ele estava super bem, já se alimentou e tudo isso. Então, assim, isso aí, na verdade, são cuidados que os médicos estão tendo para que ele possa retornar às funções, é o que a gente espera, né? Que ele volte o quanto antes, esteja junto e conduzindo o país nessa dificuldade toda que a gente vem tendo aí, né? Que tenha as atitudes que a gente espera, né, dele o mais breve possível.